Eu queria aqui expressar, primeiramente, a minha gratidão. Eu queria expressar a gratidão de todo o povo sertanejo, pelos irmãos aqui da Carisma de Osasco, nosso pastorzão Anésio, gente que fizeram uma arrecadação fantástica. Nós levamos para o sertão uma carreta com 24 toneladas de alimentos, roupas e outras coisas. E a Carisma aqui foi monstra de levar tanta coisa assim, né? Deixa eu traduzir monstro, assim, para o adolescente jovem é uma coisa assim muito boa, tá? Então, de vez em quando eu vou traduzir para você. Mas também a comunidade de Guaratinguetá, do pastor Vanderlei, trouxeram tantas coisas, pastor Vanderlei, né, brutal ali com todo o trabalho que ele tem feito lá no sertão, junto com a gente aí. Também a comunidade Quírios, pastor Klaus Piragini, a comunidade Espaço Osana, né? A comunidade Quírios, só voltando um pouquinho, nós tivemos buscar um caminhão de doações, fora as cestas básicas que chegavam aqui, né? Quem estava arrumando aqui viu tudo isso, sabe disso. E também no Espaço Osana, do pastor Farias, que nós conhecemos aqui. Ele conseguiu doações com os irmãos lá ali da comunidade dele, do Espaço Osana, de mais de 800 pares de chinelos, gente. Para eles, assim, isso foi maravilhoso para o povo sertanejo. Eu também queria agradecer aos empresários, aos amigos, a todos que de alguma forma contribuíram para que as doações chegassem ao sertão do nosso Brasil. Quero agradecer a todas as pessoas que trabalharam na separação, você que trabalhou na separação, que ajudou ali. Eu acho que tem umas fotos aí do pessoal separando, do pessoal carregando, olha aí. E você pode participar disso também, mas nós queremos agradecer essas pessoas que embalaram, né? Quem sabe o peso de uma cesta de Barueri, gente? Só esse pessoal que sabe, né? 35 quilos. Tinha algumas caixas de roupas da Quírios que tinha quase 50 quilos, né? Aí quando falava cesta de Barueri, todo mundo já se preparava, fingia que era forte, né? E pegava aquela cesta, né? E eu lembro que chegou no final da carreta, estava no finalzinho, e aí e o pessoal, uxa, até que enfim acabou, né? Aí eu falei, eu queria que tivesse mais uma. Para mim eu queria 2 carretas, né? Quem sabe aí mais para frente a gente consegue isso. Você que trabalhou no Galeras Burger, no dia do hambúrguer do sertão. O Galeras Burger é uma hamburgueria que nós temos, que a galera cuida, os jovens e adolescentes. Se você não comeu, né, o melhor hambúrguer do mundo, você está perdendo. Não é o melhor hambúrguer do mundo? Ixi, é ou não é, gente? É, quem comeu é o melhor hambúrguer do mundo. O meu irmão foi para fora, nos Estados Unidos, numa lanchonete top, e ele depois comeu o Galeras Burger, ele falou assim para mim, o da galera é melhor. É melhor, não tem igual, né? Feito com tanto amor e tanto carinho para vocês. Então a gente tem a hamburgueria, e nós tivemos o hambúrguer do sertão. Toda a renda foi revertida para o pagamento da carreta, que ia levar as doações lá para o sertão, né? Então houve ajuda de outros irmãos, juntamos e conseguimos pagar a carreta. Muito obrigado ao pessoal que trabalhou, você também que veio no dia. Gente, a gente conheceu tanta gente da Carisma que a gente não conhecia nesse dia. O Galeras Burger, ele funciona todo dia, gente. Ó, o comercial. De terça a domingo você pode ir lá e apreciar um delicioso hambúrguer. As pessoas falam assim, mas é muito cheio. Gente, tudo que é bom tem fila. Não é verdade, não? Um dia eu fui viajar com a minha esposa e a gente foi num lugar que a gente não conhecia, e a gente viu um lugar, não tinha fila. Aí eu falava assim, acho que não é bom. Aí eu olhava um lugar que tinha fila, eu falava assim, está cheio de gente, deve ser bom, né? Então, tudo que é bom, é bastante gente que vai, então vale a pena você esperar um pouquinho e você comer um delicioso hambúrguer lá com a gente, né? Então eu queria agradecer a todos. Eu queria agradecer e queria aplaudir vocês foram fantásticos, fantástico, fantástico, fantástico. Eu estou falando de pastores que nos agradeceram, não dá para passar todos os vídeos dos pastores e missionários que nos agradeceram, de Acauã, da Serra do Inácio e da Barra de São Pedro. Gente, nós mandamos mais de 960 cestas básicas. Eu creio que vai atender mais de 700 famílias, porque muitas famílias são grandes, nós damos 2 cestas básicas para eles.
calçados, roupas, brinquedos, produto de higiene pessoal, produto de higiene íntima da mulher. Você muitas vezes, mas eles não têm lá isso, ganhando um Bolsa Família de R$ 120 e tendo 3, 4, 5 filhos, como que compra isso? Né? Eu fui numa casa e a mulher tinha 11 filhos, e ela só tinha 32 anos. E eu fiquei pensando, né, ainda bem que operou, porque senão ia ter muito mais, né? Nós carregamos a carreta, chegou lá em Acauã, e nós pegamos 1/3 daquela carreta, nós colocamos ali num galpão, 1/3, que era para a Serra do Inácio. 2 dias depois nós carregamos outro caminhão. Esse caminhão foi pago também com doações, foi pago aqui pela Carisma, o dinheiro, como o Gernando falou, o dia da sua oferta, do seu dízimo, nós pagamos um caminhão, que é quase 300 quilômetros para levar, e não podia ser a carreta grande, por quê? Porque não entra, não passa nas estradas, lá as estradas são no papel asfaltadas, aí você anda por elas 100 metros asfaltado, 10 quilômetros não são, aí depois 100 metros asfaltado, você já adivinha por quê, né? Tira a foto, manda, recebe e não fica pavimentado aquele percurso, você já entendeu? Então nós pegamos, descemos e foi para a Serra do Inácio, já colocamos direto no caminhão que foi para a Barra de São Pedro, que ia ser a primeira entrega, e 1/3 dessas doações ficaram em Acauã, essas 24 toneladas de alimentos. As doações foram entregues no povoado da Barra de São Pedro, em Oricuri, em Pernambuco, ali com o pastor Jairo. Dali serão distribuídas pela igreja nos locais para as famílias necessitadas. Da própria Barra de São Pedro, de Extrema, que é um povoado a uma distância cerca de Pau de Arara, a gente faz aí em 40, 50 minutos, né? Quem já andou de Pau de Arara sabe, né? Os missionários raiz, né, Silas, que nós comentávamos hoje. Na Lagoa da Comprida, né? Que falam da lagoa, mas eu fui lá e não tem lagoa nenhuma, não sei porque chama esse nome, acho que algum dia teve, no sítio Tanque, em outros povoados. Então, foram entregues também na Serra do Inácio, que vai na comunidade Abraçar, na Vila do Mel, que será distribuída nos povoados de Curral Novo e Santa Filomena também. A Serra do Inácio, eu não havia ido na Serra do Inácio ainda. Numa das viagens ao Piauí, eu conheci o Wellington, que é o pastor responsável ali pelo trabalho de Acauã, e ele começou a me falar sobre alguns lugares que estavam com muita necessidade, e ele me falou da Serra do Inácio. E eu passei daquele tempo, 2 anos e meio atrás, a orar pela Serra do Inácio, e a pesquisar sobre a Serra do Inácio, sobre os povoados que lá tinham. E se você for ver algumas reportagens, as pessoas não tem nem como acessar os programas do governo, os programas sociais, porque uma boa parte delas não tem nem documento, eles não têm nem a certidão de nascimento, né? É uma divisa entre Piauí e Pernambuco no sertão, um lugar de muito difícil acesso. Nós precisamos de auxílio dos anjos para chegar no lugar, porque é um lugar esquecido, não há placas, e a gente ficava procurando, deve ser por aqui, e aparecia alguém que nos dava uma pista, e nós acabamos conseguindo chegar naquele lugar. E eu comecei a orar por aquele lugar, e nesse tempo, eu queria muito estar lá, mas veio a pandemia, e eu fiquei agoniado no meu coração, e eu queria ir, não podia, aí foi até que eu liguei para o pastor Edgar. Gente, qualquer dia eu queria vir falar com vocês sobre uns heróis da fé, e um homem como esse é um herói da fé, que largou tudo o que ele tinha em Goiânia, ele, a sua casa, e foi para um lugar totalmente abandonado, que não tinha infraestrutura nenhuma, e começou um trabalho lá com crianças, e é fantástico esse homem. E eu liguei para ele e falei, pastor, o que mais você está precisando aí? E ele falou assim, amigo, todos os dias, 3, 4 homens ou mulheres batem aqui na minha porta pedindo alimentos, porque ele não tem comida para dar para os seus filhos. A fome é o maior problema nosso aqui hoje. Primeira coisa, o básico é o alimento.
E eu fiquei ali com aquilo no coração, e eu falei assim, então eu falei com a minha esposa, com a minha casa, com os meus filhos, falei assim, todo mês a gente vai mandar uma quantia para ele comprar uma quantidade de cesta básica e entregar para as famílias. E eu falei, primeiro precisa começar de mim, esse amor precisa começar da minha casa e de mim. E eu ali comecei a orar e gerar aquilo. E aí depois eu falei com o Vanderlei também conhecia as histórias de lá. E nós falamos assim, vamos levar parte lá. Sem conhecer, mas a gente depois foi e conheceu esse lugar. E nós mandamos doações. Eu lembro de uma vez que ele colocou para mim, e ele falou assim, tem uma mulher que ela precisa de ajuda porque ela vai ganhar neném. E aí eu falei com a minha esposa, na hora nós se compadecemos e mandamos uma oferta para ela comprar alguma coisa. E ele falou assim, eu vou te mandar as fotos. Aí eu fiquei esperando as fotos, né? E eu falei assim, é um enxoval legal que vai comprar. E no momento que ele manda as fotos, eram alimentos. Era ali arroz, feijão e tudo. Ele fez uma cesta bonita. E era aquilo que eles precisavam. A mulher, ela não precisava do enxoval, ela precisava de alimento. Para que ela pudesse se alimentar, pudesse dar mamar para sua filha. E ela tinha mais filhos aí. Também em Acauã, nós distribuímos, está sendo distribuído ali nos povoados de Acauã. Um dos povoados é o Ninho do Pato, que uma vez nós construímos, a comunidade Carisma fez uma doação aqui num dia de domingo à noite, eu não sei quem estava aqui, e foi construída uma igreja no Ninho do Pato. E no povoado do Batimaré, no povoado do Quilombo Escondido, no povoado do Curralzinho, na Ladeira da Onça, eu não vi a onça lá, diz que tem, né? No assentamento de Serra Branca, são bairros ali de Acauã, Paulistana. No Alto Vistoso, lá eu conheci o Potó. Né? Quem conhece o Potó aqui? Vamos ver. É só quem é do... Ah lá, já conhece. Quem conhece o Potó sabe que é terrível, gente. Eu acho que é Pocotó, porque ele me pegou nos olhos aqui, meus olhos ficou desse tamanho, né? É um bichinho que tem 1 centímetro, mas quando ele passa por você, se você bater nele, ele solta um líquido, queima você, e gente, é terrível. E ali eu conheci o Potó, né? E tem outros bairros também, que eles atendem ali. Há uma alegria no meu coração, tão grande, de fazer parte. Há uma satisfação no meu coração de fazer parte dessas coisas. A palavra diz assim, palavras do Senhor Jesus, lá no livro de Atos, capítulo 20 e 35, que há maior felicidade em dar do que em receber. A maior felicidade. Então, quando nós damos, há uma alegria, eles recebem e ficam felizes, mas há maior alegria em dar. Eu acho tremendo, porque assim, aquela cesta que chegou ali, aquela roupa, ela vai, com o tempo, vai acabar. Mas a esperança que nós geramos no coração daquelas pessoas nunca vão acabar. Porque eles falam assim, Deus não esqueceu de nós. O nosso Deus não esqueceu de nós. Então é muito importante essa doação que nós temos. Você lembra que no final do ano passado foi pedido e muitas pessoas rapidamente pegaram os envelopes e os valores para doar brinquedos para as crianças. Lembram disso? Do sertão. Vou contar uma história para vocês. Uma menina, eu não vou mostrar foto, mas eu queria que você imaginasse, cerca de 4 anos de idade. Linda menina. Não queria mostrar as fotos para não comprometer aquela família. Mas aquela menina, ela tinha pedido para a mãe, compra para mim um joguinho de panelinha. Que menina que não gosta de um joguinho de panelinha? Vê a mãe cozinhando, quer uma. E ela pediu ali para a mãe. E custava ali R$10. E a mãe, e assim, o bairro que ela mora, na Ladeira da Onça, é muito longe de qualquer lugar que tenha alguma venda. Muito longe mesmo. Estão falando aí de cerca de 20, 25 quilômetros. Então é bem no sertão mesmo. E ela pediu para a mãe pegou e saiu para comprar. No meio do caminho encontrou o pai totalmente embriagado e teve que voltar com o pai e acabou não comprando aquelas panelinhas da menina. E a menina ficou muito triste, mas foi feito aqui esse trabalho, arrecadado os valores e foi comprado lá. E aí chegou, e essa
essas crianças foram assistidas ali com presentes de Natal, com roupas. E aí na hora que ela abriu a sacola de presente, o que que tinha dentro? O que que tinha dentro de presente? Umas panelinhas. E ela falava para o missionário: Deus me deu, Deus me deu. Fruto da geração da igreja, da generosidade da igreja, perdão. Fruto da generosidade dos irmãos. Uma criança que de Acauã, 70 quilômetros, que é da base missionária, que eles têm alcançado, 70 quilômetros foi alcançada. E percebendo que Deus não esqueceu dela. E ela estava toda linda, né, com uma roupinha pronta, e eles foram no culto junto com a gente. Né? Tremenda história. Em João 13, versículo 17, Jesus conta, Jesus ali, ele lava os pés dos discípulos, ele serve ali, mostra para eles que eles deviam servir os irmãos, e aí ele fala no versículo 17, agora que vocês sabem dessas coisas, felizes são se as praticarem. Todo aquele que serve o irmão é feliz. Talvez você esteja procurando o segredo da tua felicidade. Sirva as pessoas. Sirva as pessoas sem esperar nada em troca. As pessoas falam: o que ela pode me dar, então eu vou servir. E isso não tem essa alegria, essa felicidade que a palavra fala. Mas quando você serve uma pessoa com o coração de Jesus ali, há uma felicidade que vem sobre a sua vida. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, diz assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Quando a fé cresce, o amor aumenta. Quando a tua fé cresce, e a palavra diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você para ouvir a palavra de Deus, quando você começa a andar na palavra de Deus, praticar, diz que a tua fé cresce e o teu amor aumenta. Você vai ver que quando a tua fé crescer, você vai ser mais generoso. E não dá para fazer isso sem o poder de Deus, porque em Atos 1:8 diz assim: recebereis o poder quando o Espírito descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Isso é o poder de Deus para ser testemunha, para fazer o que o nosso amado Jesus diz para fazer. Sem o poder do Espírito Santo nós não conseguimos amar incondicionalmente. Sem o poder do Espírito Santo nós não conseguimos perdoar. Sem o poder do Espírito Santo nós não conseguimos ser generosos. Sem o poder do Espírito Santo nós não vamos fazer aquilo que diz a palavra, fazer aquilo que Jesus fez e coisas ainda maiores. Você vê isto na igreja de Atos. Atos 2 diz que eles estavam cheios do Espírito, e esse Espírito é o Espírito de amor. O Espírito de Deus é o Espírito de amor, porque a essência de Deus é amor. A palavra diz: Deus, Ele é amor. Ele é a sua essência. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia de amor, é uma igreja que ama. Glória a Deus. Uma igreja que vive por fé, ela vive para amar pessoas. Ela vive para amar pessoas. Eu queria hoje, depois dessa introdução, eu queria falar com você sobre uma história. Hoje eu não vou pregar, mas eu vou contar uma história para você. Uma história de uma vida de uma mulher que foi alcançada pelo Evangelho e mudou toda a sua vida. Toda a sua vida foi mudada. Toda a sua vida foi mudada. Antes de eu começar a contar a história, eu queria falar que nós fomos para a Barra de São Pedro, esse lugar que essa mulher mora. Gente, nós passamos ali alguns dias tremendos, falando do amor de Deus, falando ali, encorajando os irmãos a permanecer na fé, encorajando os irmãos a permanecer cheios de Deus, encorajando os irmãos para que eles sejam uma igreja acolhedora, e eles têm feito isso. Porque muitas pessoas vão para evangelizar no sertão, e a primeira coisa que fazem quando vê ídolos e imagens, quer derrubar tudo, e não é assim que você fala com o povo sertanejo. Não é assim. E esses irmãos, nós fomos lá naquele lugar, nós fizemos um hambúrguer, nós servimos aqueles irmãos, porque quando eles sabem que nós vamos para lá, toda a igreja vai para a casa do pastor, e ele tem uma garagem lá,
E nós fizemos ali cultos ali na frente, ao ar livre, e falando da palavra por mais de 2 horas. Servimos um delicioso hambúrguer, né, para eles. Nós levamos as coisas e fizemos um hambúrguer para aqueles nossos irmãos. Também arrumamos um bode lá, compramos um bode e fizemos um bode assado também. Eu acho que eles gostaram mais do bode do que do hambúrguer, não foi, Marcelo? Gostaram mais do bode. Quem aqui é do sertão aqui? Vamos ver. Quem é do sertão? Tem bastante gente aí. Mas eles amam o bode, né? Tem gente só de pensar, é que não é bode, né? É o cordeiro, é o cabrito. A gente nem sabe o que é, mas está lá, né? E fizemos para eles, gente, nós na frente da casa do pastor, ali quase na rua, né? E eles ouvindo, e nós falando da palavra, e eles lá mastigando o bode, comendo os ossinhos. Coisa maravilhosa de Deus ali. Fizemos alguma visita e fomos na casa da dona Joaquina, que é o que eu quero contar a história da vida dela aqui. Mas nós saímos de lá, debaixo de oração daqueles irmãos, tremendos irmãos. Fomos para a Serra do Inácio. Como eu falei, uma dificuldade muito grande de chegar lá, por dificuldade das estradas. Mas nós chegamos. E Deus falou profundamente com a gente naquele lugar. Eu não conheci ninguém dali pessoalmente. Mas nós tivemos um tempo naquele lugar. E foi maravilhoso. Eu confesso, eu nasci num lar cristão, aos 17, eu me desviei aos 15, aos 17 eu voltei para o Senhor. Tenho tido minha vida, nunca mais afastei dos caminhos do Senhor. Tive muitas experiências com Deus, mas eu nunca tive uma experiência tão forte em toda a minha vida, de ver céus abertos como eu vi naquele lugar. Os irmãos que estavam com a gente falaram, o que aconteceu aqui? Aí eu falei, eu também queria saber. Porque a impressão que a gente tinha, eu não sei se a gente tinha, o céu tinha aberto e descido, ou a gente tinha subido, eu não sei o que aconteceu. Mas Deus falava de uma maneira tão clara com a gente. Qualquer dia eu reparto essas coisas com vocês. Depois fomos para Cauã, e sempre a gente fala, essa é a Serra do Inácio, e nós estávamos em cima da serra, né? Ali a parte, ela vem vindo, e o lugar muito bonito, porque está chovendo. Gente, me falaram, não chove na Serra do Inácio, não chove. E no caminho de volta, que era muito complicado, porque nós nos perdemos, o que nós pegamos? Chuva. Um toró, gente, e eu falei, e agora? Daí nós, glória a Deus, está chovendo, glória a Deus, isso é um sinal de Deus aqui. Fomos depois para Cauã, e tivemos ali 7 dias tremendos, de ministrações, de visitas, algo maravilhoso. Mas eu queria voltar aqui, com você de novo, e falar da dona Joaquina. Eu quero contar para vocês uma história de fé. Eu falei para ela que eu ia contar a história dela, ela falou, pode contar a minha história. Essa mulher, ela quando criança, ela foi abandonada pela mãe e pelo pai. A mãe era alcoólatra, e batia nela, jogava ela para fora de casa, expulsava ela de casa, e essa criança tinha que dormir no meio do mato como um animal. Ela não podia, enquanto a mãe estivesse naquela situação, e o pai também naquela situação, não podia ficar dentro de casa. Era maltratada também pelos seus irmãos, ao ponto deles pegarem aquelas brasas que estavam no fogo e a queimarem. Isso quando ela é uma criança ainda. A dona Joaquina sofreu muito na sua infância, ser rejeitado, isso num quilombo, gente. Numa aldeia quilombola no meio do sertão de Pernambuco. Quase ali, divisa com o Piauí, esse lugar que a gente está falando. Ela cresceu, se tornou mulher, se casou e mudou. Agora não era mais o pai e a mãe que a maltratava, agora o marido a maltratava. E o marido também é alcoólatra, e ela teve 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. E agora o marido também maltratava as crianças, a um ponto de ele, quando as crianças estavam se alimentando, gente, você olha, aí você se alimentando, todo mundo numa mesa, comendo, gente, lá não tem mesa. Essa casa não tinha nada dentro dela. Quem foi a primeira vez comigo lá, né, em 2019, viu, não tinha nada dentro da casa, era volta a casa, pode colocar foto da casa para mim, por favor? Essa casa tem mais ou menos uns 5,5 metros, 6 metros
por 2,5 de largura, e não tinha nada, tinha uma porta lateral e uma na frente, sem janelas, sem nada. Não tinha nenhuma cama, todos dormiam em redes ou no chão. E essa é a casa dela, com a sua família e os seus 4 filhos. E o marido chegava embriagado, e ele falava assim: não, vocês não vão comer hoje. Catava o prato das crianças, jogava no chão e pisava em cima da comida. Dona Joaquina, para alimentar os seus filhos, ela pegava, levava os filhos para o meio do mato, e ali, como animaizinhos ali, alimentava os seus filhos. Isso foi se repetindo, dia após dia, e o marido muito violento, a espancava, e outras coisas mais que a gente não gosta nem de falar. Até chegou um ponto que ele pegou, e ele estava alcoolizado e com um facão na mão, falou assim: eu vou matar você e os seus filhos. E ela fugiu por alguns dias no meio do mato, e ficou dormindo embaixo de uma árvore. Só que naquele dia ela fez uma oração. Aquela mulher, sem nunca ter pisado numa igreja, aquela mulher, sem nunca ter ouvido falar do amor de Deus, ela sabia que tinha um Deus. Ela ali naquele momento, ela rogou ao Pai dos céus. Ela olhou para o céu e falou: Deus, me dá uma casa. E eu vejo no coração dela, talvez o entendimento dela ali fosse uma casa que fosse um lugar, mas o Silas sempre fala isso para a gente: casa é lugar de afeto, casa é lugar de carinho, casa é lugar de aconchego, casa é o lugar que a família está reunida, de comunhão. E ela pegou e falou: Deus, me dá uma casa, eu preciso disso. Eu preciso de uma casa para poder criar meus filhos. E ela orou, e ela contou essa oração para mim. E eu fiquei assim impactado com aquilo, mas isso já estava no meio da construção. Pelo que eu conversei com ela, antes da gente começar qualquer coisa ali, essa mulher, eu nunca vi ela reclamar, eu nunca vi ela perder a fé, eu nunca vi ela falar assim: Deus não olha para mim. Eu nunca vi ela fazer isso, né? Mas eu via ali uma confiança em Deus, uma confiança em Deus. Eu nunca vi chorando, mas eu vi uma pessoa que esperava em Deus, e ela esperava em Deus, e ela esperava em Deus, porque um dia ela tinha feito uma oração. Como eu falei para vocês, eu quero contar uma história de fé. Aqueles filhos que ali viviam nessa casa, se acostumaram a viver como assim, uns bichos, porque eles não tinham esse aconchego, esse amor que nós temos. Mas o evangelho poderoso do nosso Senhor Jesus chegou naquela casa. Paulo fala que o evangelho é um evangelho de poder, um poder que transforma, um poder que cura, um poder que sara. O evangelho de Jesus é poderoso. Sabe, quando nós fomos a primeira vez naquela casa, nós amamos aquela vida, nós amamos a vida dela. Aí você fala: mas por que você fez alguma coisa? Você fez lá porque ela se converteu? Não, eu não estava esperando ela se converter. Eu fiz porque ela é minha irmã. E se eu não consigo vê-la como minha irmã em Cristo, como que eu vou falar do amor de Deus para ela? Primeiro eu tenho que ver ela como irmã. E eu já vi ela como irmã, e não importava o que ela ia decidir. E nós começamos ali, os jovens arquitetos aqui da comunidade. Não, mas antes de eu falar isso, antes da gente amar essa família, a Suzy e o Jairo, os pastores lá, já amavam eles. Já estavam no coração deles. Eles não tinham recursos nenhum para ajudar, mas o amor de Deus estava sobre a vida deles por aquela família, sem esperar nada em troca. Então nós amamos aquelas famílias com o amor de Deus, o amor incondicional. Não importa o que eles vão retribuir para a gente. Eu não quero um sim. Nós nunca fomos na casa, aceita Jesus que a gente vai fazer alguma coisa, nunca isso. Porque nós víamos ela como nossa irmã em Cristo Jesus já. Juntamos jovens, arquitetos, engenheiros, e eu lembro que nós fomos em 2019,
não conseguimos ainda resolver essa situação. Em 2020 nós fomos, e Deus, naquele tempo, Deus falou assim: esse é o tempo da justiça. O tema da pregação hoje é: o reino de Deus é justiça, é paz e alegria. E o tempo da justiça de Deus tinha chegado, e Deus, nós fomos em 2020, Deus foi muito claro: esse é o tempo, constrói a casa dessa mulher. E assim, Deus, ele fala com a gente, né? E você fica brigando com você mesmo. Onde eu vou arrumar o dinheiro? O que vai acontecer? E agora? O que vai acontecer? E você fica pensando. E eu lembro que nós fomos em janeiro, fomos naquele lugar, e eu queria já resolver. Começamos a fazer as reuniões com os arquitetos, aqui ainda antes da pandemia, mas chegou a pandemia, a gente ficou todo mundo virado. Meu Deus, e agora? E agora? Eu lembro que em agosto, final de agosto, começo de setembro de 2020, eu fiquei apavorado, me deu uma crise. E eu falei em casa, eu comecei a chorar. Eu falei: nós precisamos resolver o problema da dona Joaquina. Nós precisamos fazer a casa dela. E eu falei isso num dia, no outro dia o Jairo me ligou, falou assim: o barraco, a casa de pau a pique da dona Joaquina foi demolida porque ia cair. Aí eu falei: ó Deus falando. Juntei os arquitetos de novo em reuniões online, e nós começamos a fazer, você viu os projetos aí, e fizemos 3D, e o mais gostoso é que a gente entrevistou ela, porque eu gosto de fazer as coisas, quando eu vou fazer um projeto, eu gosto de entrevistar o cliente, saber o que ele quer, e nós entrevistamos ela numa reunião online lá, para fazer a casa do jeito que ela queria. Qual a cor que a senhora quer? O que a senhora quer mais? Eu falei: a senhora quer um fogão a lenha? Mas que lugar que a senhora quer? E fomos fazendo personalizado do jeito que ela queria. Deus foi mandando todos os recursos até o final. Gente, e Ele manda. Quando é uma palavra de Deus, Ele manda. A gente não precisa se preocupar. Eu sabia que essa obra não era minha. O resgate dele. O tempo de Deus ali era aquele tempo. É o momento que Ele interveio na história ali. Aquela rua que ela morava, gente, era onde que caía todo o esgoto, e é uma rua que fedia, e as pessoas falavam que a rua que fedia, nem quero falar o nome que eles falaram, porque é um termo muito feio, mas você imagina aí. E eles chamavam aquela família dos porcos, é assim que eles chamavam, porque era gente do mato, era gente que vivia. E porco ali é criado no meio do lixo, alguns lugares ali na Barra. E Deus ali nos deu um projeto novo, com uma casa linda, avarandada, com banheiro, porque não tinha banheiro a casa, com quartos, cozinha e até um fogão de lenha. Depois você vai ver na foto aí. E foi construído também um anexo, porque a dona Joaquina, ela faz vasos. Ela é uma artesã, isso veio desde a família dela, passada, dos quilombolas, que faziam vasos de barro. E ela faz vasos de barro, cumbucas e potes, né? E eu falei para ela, essa vez que nós fomos lá, eu falei: dona Joaquina, a senhora precisa contar a sua história. E a sua história tem que ser contada com os vasos que a senhora faz. Esse é o filho dela, o Jean, e ali está no fogão de lenha que nós fizemos, que ela queria muito esse fogão de lenha. E ali é o Marcelino, né, Marcelino? O evangelho do amor entrou de tal maneira naquela família, que os corações foram amolecidos, os corações deles foram amolecidos. Durante a construção, os filhos dela, porque eles foram ajudar, eram adolescentes, foram ajudar na obra ali, e a igreja inteira da Barra de São Pedro se envolveu. Era um negócio muito gostoso, porque a igreja ia lá, e as irmãs faziam a comida, de manhã faziam a merenda é o café da manhã deles, e levavam a merenda, o cuscuz, né, um pãozinho, e eles tomavam café ali na obra. Depois vinha na casa de uma irmã, almoçava num dia, na outra irmã almoçava em outro dia, para não pesar para eles, por conta da alimentação, até os valores de mercado nós pegamos e colocamos na nossa conta, para poder dar para eles, de toda essa despesa da obra, né? Pagavam água, a burrica de água e outras coisas mais.
A igreja se envolveu. Mas chegou num ponto que eles brigavam muito, os filhos, e xingavam, e brigavam, discutiam o tempo todo, a ponto dos irmãos ficarem desanimados. E a ponto de pensar de abandonar a obra, porque era muita briga. Falou, será que nós estamos fazendo a coisa certa? Até o próprio pastor Jairo falou assim, o que está acontecendo? Até ele se desanimou, falou, será que nós estamos fazendo a coisa certa? Mas ele teve, naquele momento de luta, teve uma visão, e pegou e começou a falar numa voz profética. Esta casa, isso são palavras dele para mim, esta casa, essa construção vai mudar a parte externa, mas o evangelho do Senhor Jesus vai mudar o interior deles. Eles, depois do dia de trabalho, eles começaram a fazer algo. Então eles pegavam, acabavam o dia de trabalho, sentavam embaixo de um pé de pau. Pé de pau é uma árvore. E sentavam ali mesmo naquele terreno. E ele pegava as escrituras, a Bíblia, e dava para aqueles jovens e falava assim, vocês vão ler. Não, vocês vão ler. E depois eu vou explicar. E eles pegavam as escrituras, começavam a ler, e ali ele explicava. E ali foi indo, e aqueles corações foram sendo quebrantados ali naquele momento. E Jairo explicava as escrituras para ele todos os dias. Aí chegou um ponto, tem uma foto aí, que Jairo está na casa dele, na garagem da casa dele, e ali toda a família, e as pessoas que ele estava discipulando e falando do amor de Deus, eles se apaixonaram tanto pelas escrituras, que eles ficaram ali e ouvindo a palavra de Deus, e começou as primeiras conversões. Dona Joaquina acertou Jesus, e ela falou assim, eu preciso desse Jesus. Porque as pessoas falavam assim, da onde veio isso? As pessoas falavam assim, mas por que você está ajudando? E ele explicava, isso é o amor de Deus, então eu quero esse amor, eu quero viver nessa família da fé. Dona Joaquina aceitou Jesus e se batizou, uma luta muito grande. Vanúzia, sua filha mais velha, também depois de uma crise também, não, eu preciso de Jesus, porque não é possível, é muita bondade. Gente, eles ficaram impactados com tanta bondade da igreja de São Paulo, acolher eles e ofertar essa bênção. E no meio da construção, não havia acabado, e Deus começou a fazer uma obra na vida deles. E depois veio Jean, depois veio Vanessa, sua filha mais nova, daqui a pouco eu vou mostrar a foto deles ali para você, né? E até o esposo da filha mais velha de Vanúzia recebeu Jesus na sua vida. Ele foi lá e bateu na porta da casa do pastor e falou assim, eu preciso desse Jesus. O que eu preciso fazer para receber Jesus na minha vida? Tal era o impacto de mudança que estava acontecendo naquela família. Nós estivemos lá, nessas semanas agora, em janeiro, e por 2 horas na casa dela, falando sobre o texto de 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, e realmente tudo estava se fazendo novo na vida deles. De tal maneira que eu sei que na hora que eu comecei a contar sobre o marido da dona Joaquina, que depois ele sumiu e foi embora, você deve ter falado assim, se eu encontro com ele na rua. Alguns devem ter pensado, se eu pego esse cabra, né? A sua filha mais velha, que viu tudo, as agressões, ela ali com a gente, os irmãos estavam ali comigo, e assim, aquilo nos cortou o coração. Ela falou assim, eu queria tanto que meu pai se arrependesse e conhecesse o Jesus, esse Jesus que eu conheço. O poder do evangelho de Jesus. Talvez você fale assim, que poder é esse? Que poder é esse? O que é isso? Isso é o amor de Jesus, que ela deixou entrar na vida dela. Essa é a família da dona Joaquina. Dona Joaquina, sua filha mais nova, Vanessa, Jean Giovanni, e ali você vê o Leonardo, esposo da Vanúzia, e a Vanúzia, que assim já teve um milagre na vida dela, que ela não podia ter filhos, e Suzy orou por ela, e ela já está grávida no 3º mês. Glória a Deus.
Deus fazendo novo todas as coisas. Dona Joaquina é uma evangelista agora, e tudo mudou na vida dela. Ela aprendeu o sentido do evangelho, de tal maneira, eu contei de manhã, eu vou contar agora também à noite, de tal maneira que, assim, nesse processo Deus começou a abençoar tanto a vida dela, que ela conseguiu se aposentar. Uma coisa muito difícil lá, porque ela foi produtora rural ali e conseguiu se aposentar. E gente, você conhece o salário do aposentado. E o Jairo, ele tem um carro, um Celta, que foi assim, a igreja daqui de Osasco e de Guará, nós juntamos e conseguimos comprar um carro e mandamos para lá. E assim, aquele carro é a ambulância do povoado, né? Quando alguém fica doente, não tem ambulância perto, gente. Não tem posto de saúde perto. Eles batem na casa do Jairo, sabem que não tem jeito, ele vai ajudar. E ele vai para vários lugares, vai para Trindade, que é 20 e poucos quilômetros, vai para Uricuri, vai até Pararipina, mais longe, quando alguns casos mais difíceis, e ele leva. Quanto cobra? Não cobra nada, a ambulância. E o carro dele quebrou. E, gente, esses dias atrás ele mandou a foto do pneu, o que aconteceu com o pneu dele, né? E eu falei, como pode um pneu ficar desse jeito? Mas as estradas são muito ruins. Então quebra muito, suspensão. E acabou quebrando uma parte do carro, homocinética. E ele não tinha dinheiro para arrumar. E eu acho interessante que eu falo sempre para ele, Jairo, quando você tiver algum problema assim, você me avisa. Mas ele não me avisa antes de falar com Deus. Ele não fala nada para mim, fica esperando uma resposta de Deus. Eu acho que Deus provou tanto o coração dele, que ele não pede a homens, mas a Deus. E por isso que acontece tanto milagre na vida dele. E a dona Joaquina ficou sabendo. E ela pegou metade da sua aposentadoria daquele mês. E ela chegou para o Jairo e falou assim, Jairo, se eu te dar um presente, você aceita? Porque ela sabia que se ela tivesse falado, eu vou te dar um dinheiro, ele não ia aceitar. E ela falou, se eu te der um presente, você aceita? Aí ela falou assim, ele falou, aceito. Tá bom, lógico. Aí ela pegou e deu o dinheiro para arrumar o carro. Tamanha generosidade que está no coração dessa mulher, de entender o evangelho. Aí o Jairo falou, não vou aceitar. Falou, você falou que ia aceitar o presente. Deus mudou, Deus fez um novo. Quando o evangelho entra no lugar, há um novo de Deus acontecendo. Você vê agora uma família em paz com Deus, vivendo a justiça de Deus, vivendo a alegria do Espírito Santo. Eles contaram para nós como o pai deles foi mal com eles, mas como o Pai do céu tinha sido bom e havia mudado os seus corações. As pessoas do povoado estão assustadas com a mudança da vida deles. Eles não compreendem a mudança. Eles não compreendem, eles não conseguem entender tamanha mudança. A casa ficou tão bonita no lugar que eles falam que a casa da dona Joaquina é mais bonita que a casa do vereador. Há algo ali, porque tem uma vereadora no povoado, mas a casa da dona Joaquina é a mais bonita. Por que tem duas casas? Eles ficam assim, eles não entendem. E é no momento que eles vão, o que está acontecendo, que o Jairo fala do amor de Deus para aquelas pessoas. Tamanha era a curiosidade que as pessoas iam ver o que estava acontecendo, iam lá mexer massa, ajudar, falaram assim, não, eu preciso também ajudar e fazer parte disso aqui também. O desejo deles pela palavra, gente, é tão impressionante, que a gente estava lá e um dos nossos irmãos que foram com a gente deu uma Bíblia para um dos filhos ali da dona Joaquina que não tinha Bíblia. E ele pegou aquela Bíblia. E, gente, há um desejo pelas Escrituras e pela palavra de Deus. Fantástico, fantástico. Só você vendo que você vai entender. A dona Joaquina, sem saber ler nem escrever, ela parava ali, sentava na nossa frente por 2 horas ouvindo as Escrituras. E ela fala das coisas como se já tivesse uma propriedade tremenda. Eu acredito que ela é a pessoa mais evangelística que tem ali, naquele povoado ali.
Que história, que história, que história. E eu queria tirar com vocês aqui rapidamente algumas lições dessa história. A primeira é: não desista, não desista. Você viu uma história de fé, uma história de superação. E Deus está falando para você: você viu isso, esse herói da fé, essa herói da fé, não desista. Porque o que eu falei para você vai acontecer. Deus está falando para você que Ele não é homem para que minta, não é filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele prometeu algo para você, Ele não vai cumprir? Talvez você esteja cansado, pensando em desistir. Meu querido, não desista. Acho que qualquer pessoa teria motivos para falar assim: eu vou acabar com a minha própria vida. E lá há um costume, as pessoas tomam veneno, e muitas vezes veneno para rato, e matam a família toda. E ela nunca falou assim: eu vou tirar minha vida, porque eu sei que Deus vai vir ao meu resgate, Deus vai vir ao meu encontro. Sempre quando eu conversava com ela, havia uma fé no coração. Eu falei para ela que a história dela precisava ser contada. E a história dela sendo contada através dos vasos dela. Eu falei: produz esses vasos, nós vamos levar para São Paulo. E nós vamos vender aqui e as pessoas vão comprar. Porque você precisa de uma peça dessa, você olha e você lembra de quem foi que fez. E você lembra da superação. E você olha aquela situação e fala assim: ela não desistiu, por que eu vou desistir? E Deus está falando para você: se ela não desistiu, por que você quer desistir? Por que você quer desistir da fé? Por que você quer desistir dos planos de Deus para a sua vida? Deus tem pensamentos bons a teu respeito. Fique firme, meu irmão. Não importa o que está acontecendo com você, o que está acontecendo na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus, a palavra diz assim, que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos do Senhor atentos às suas orações. Deus ouviu sim a sua oração. Ah, mas está tardando. Meu querido, Deus chega na hora certa. Ele vem no tempo certo. Creia nisso. Fique firme, porque aquilo que Ele preparou, o ladrão não pode roubar, a ferrugem não pode comer, a ferrugem não pode corroer, a traça não pode comer. Ele preparou algo para você. No Salmo 68, diz assim: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua habitação. Esse é o lugar que Ele habita, esse é o desejo dEle. Diz assim: Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade. Em Lucas 5, de 1 a 11, você vê lá o relato ali. Jesus estava pregando, e no momento que Ele estava pregando, a multidão veio ali para cima dele, e Ele entra num barco. E Ele pregando a palavra de Deus, Jesus ensinando aquele povo. E aquele povo começa a ter fé. E Pedro ali lavando suas redes. Entenda, gente, lavar a rede é limpar a rede de tanta sujeira que pegaram, mas peixe não pegaram. E Pedro, ouvindo a palavra de Deus naquele lugar ali, ele pega e ouve, e Jesus chega no momento e fala assim: vai pescar, vai ali para o fundo do lago, vai pescar e lança a rede. Pedro fala assim: Jesus, nós não pescamos nada, nós entendemos de pesca, a noite inteira pescando, não pegamos nada, mas segundo a tua palavra, nós vamos. Talvez o que você precisa é uma palavra de Deus para a sua vida. Então ouça Deus, para ouvir Deus. Deus vai te falar, nem que for debaixo de uma árvore, Ele vai te falar. Você não pode desistir, deixa Jesus entrar no seu barco. A sua situação estava difícil, mas eles se preparavam para amanhã, eles estavam lavando as redes. Então eu falo para você: tenha esperança. O que gerou a fé no coração de Pedro, para ele continuar, foi a palavra de Jesus. Então não se afaste da palavra de Jesus. Talvez o que falte na sua vida é ouvir a voz de Deus. Então vai ouvir a voz de Deus. Silas falou de manhã de uma pessoa que se trancava dentro do armário para ouvir Deus, para orar a Deus. Qual que é o teu lugar secreto? Você tem um lugar para você ouvir Deus.
Talvez você esteja no lugar errado e fazendo coisas erradas. Volte para os caminhos do Senhor. Dona Joaquina, sem saber ler, sem conhecer a Bíblia, sem nunca ter pisado numa igreja, ela cria no Deus que tudo pode. Como aquela mulher que diz nas Escrituras que ela tinha um fluxo de sangue, e a palavra diz assim, que ela dizia: se apenas eu tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curado. Porque ela dizia, porque ela ouviu Jesus, ela ouviu a palavra de Jesus. Se você ouvir a palavra de Jesus, você vai ter fé no coração, e vai te gerar algo para você fazer. Primeiro, então, não desista. O segundo, tenha fé em Deus. Sabe por que você não pode desistir? Porque Deus é teu Pai. Eu fui de uma casa e eu aprendi muito com o homem. Silas estava comigo, com um senhor chamado Damião. Eu facilmente ficaria 3, 4 horas naquela casa, conversando com aquela pessoa. Eu acho que até mais. Tamanha sabedoria daquela pessoa. E ele, o genro dele tinha acidentado de moto, e nós ficamos sabendo que eles estavam passando necessidade. E nós fomos lá para levar alguns alimentos, cestas básicas, e chegando lá estava ele falou, eu falei, mas ela não estava precisando? E ele falou, não, eu já supri, eu já fui lá, não precisa, eu já comprei lá uma feirinha, já coloquei aqui. E ele falou algo para nós, porque eu tenho 10 filhos. Toda semana eu passo na casa dos meus 10 filhos. E eu abro a geladeira, eu olho a despensa é um armarinho que eles têm para colocar as comidas. Eu abro a despensa e eu olho, se estiver precisando alguma coisa, eu pergunto, por que está faltando? Há algum problema? E eu vou lá no mercado, e vou lá, compro uma feirinha e coloco lá, põe na geladeira. Deus na hora falou comigo. Se vocês que são humanos, falhos, imperfeitos, sabem dar, sustentar os seus filhos e dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais eu. Aquele homem olhava para os filhos, Deus está olhando para você. Tenha fé em Deus. O que você precisa ouvir é a palavra de Deus. Eu sei que no momento Ele vai se dirigir a você e vai dizer, vá mais fundo, jogue as redes, que é o tempo da grande pesca na sua vida. Amém, não? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus diz na sua palavra, acaso eu prometo e deixo de cumprir? Quando Ele fala, Ele cumpre. E o terceiro, tenha Jesus como seu pastor. E eu vou pedir para você se colocar de pé comigo. E eu queria junto com você, ler o Salmo 23. Eu sei que você... Gente, o Salmo 23 é o salmo mais lido no mundo. Não há salmo que é mais lido como o Salmo 23. Eu tive a oportunidade de ministrar esse salmo na roda de uns amigos do sertão ali, de alguns sertanejos. E eu começava a falar junto com eles, e eu já tinha estudado sobre criação de ovelhas, e eu sei um pouco, na teoria, não na prática, mas aí eu perguntava para eles, é isso mesmo? Eles falavam, é isso mesmo, então estava certo, né, Cida? E nós vamos ler juntos, mas você vai ler entendendo o que Deus quer dizer para você. Diz assim o versículo 1, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Conversando com um amigo que ele é um professor de hebraico, ele falou assim que o texto diz assim, a construção de texto é mais ou menos assim, o Senhor meu pastor não faltará. Está dizendo que não é que você não vai ter falta de nada, dizendo que Ele nunca vai faltar. Quando o Senhor Jesus é o teu pastor, Ele está falando assim, que eu vou estar com você todos os dias da sua vida. Agora eu queria que você repetisse comigo, diga assim, o Senhor é o meu pastor, e Ele nunca vai me deixar. Glória a Deus, glória a Deus. Em verdes pastagens me faz repousar, e conduz a águas tranquilas. Um dia conversando lá com um dos sertanejos, e eu falei da força das águas e do medo que esses animais têm, que a ovelha tem das forças das águas.
O pastor, quando a ovelha precisa beber, porque o deserto lá da Palestina, mais de 40 graus, ela precisa beber água, senão ela pode desnutrir e morrer de um dia para o outro. Mas se ela escuta barulho de águas, problemas muito grandes, situações muito difíceis, ela não consegue beber água. Então o pastor vai, pega a água na sua mão e vai lá e leva para a ovelha, para que ela beba. O Senhor está falando para você assim: eu vou te conduzir a águas tranquilas. Você pode estar passando por um momento muito difícil na sua vida, eu estou com você, eu vou te auxiliar, eu vou te levar a passos verdejantes, mesmo que você esteja assim, preocupado, querendo correr, Deus fala assim: eu estou com você, eu nunca vou te abandonar. É isso que está dizendo o texto aqui. Davi era pastor de ovelhas, e ele estava fazendo um paralelo daquilo, e ele diz no Salmo, no versículo 3, restaura o meu vigor, restaura minhas forças. Ele está falando que Deus vai restaurar as suas forças. Se eu for perguntar aqui, eu sei que muitos de vocês estão fracos. Muitos de vocês falam assim: eu preciso ser restaurado. Eu não aguento mais, eu estou a ponto de largar tudo, eu estou a ponto de desanimar. E Deus está falando assim: hoje eu restauro as suas forças. Fala assim: guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Está falando nesse texto o seguinte: guia-me por caminhos de saciedade. Caminhos de saciedade, mesmo passando por dificuldades, você vai estar saciado, porque Deus é com você, meu irmão. Ele nunca te deixou. Ele te viu quando você estava chorando. Ele conhece o seu pranto. Mesmo quando eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo quando eu andar por vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando eu estiver saindo do caminho, a vara dele vai bater em mim e me levar para o caminho. O cajado, ainda que eu cair num buraco, ele vai me resgatar. Prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honra, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Há uma mosca que ela, numa determinada época do ano, lá na Palestina, ela ronda ali o rebanho, e ela vem e pousa sobre o focinho da ovelha, bem ali onde está o cérebro da ovelha, e ela coloca uma larva ali. E quando ela coloca essa larva, a ovelha fica quase louca, e ela bate a cabeça em pedra, bate a cabeça em árvores, muitas até morrem por causa daquela larva. Mas o pastor, ele sabe que vai vir aquela dificuldade, ele sabe daqueles problemas, e a palavra diz assim, que ele unge a tua cabeça com óleo. O óleo é como se fosse um repelente. Tem mosca voando para todo lado, tem pensamentos, dificuldades por outro lado, mas você está protegido, meu irmão. Você está protegida, minha irmã, debaixo do óleo do Senhor sobre a sua vida. Versículo 6, e eu queria que você lesse junto comigo. Versículo 6, eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos falar todos juntos esse texto? Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu sei que a bondade dele vai me acompanhar. Eu sei que a fidelidade dele vai me acompanhar. A dona Joaquina olhou para Deus, debaixo daquela árvore, talvez chovendo, não sei bem, com medo de bicho, e lá no sertão tem muito bicho para tudo quanto é lado. E ela olhou para Deus e falou: Deus, me dá uma casa. E Deus deu para ela uma família. Deus deu uma família dos irmãos da fé, porque ali ela é abraçada por todos. Jairo estava me contando que ela vai tomar café na casa dele, e as pessoas olham, Carlinhos, e falam assim: por que ela está indo tomar café na sua casa? Aqueles que eram os porcos, por que ele está indo na tua casa tomar café? Porque Deus restaurou aquela casa. Deus restaurou aquela casa. Deus deu uma família para ela. Deu uma família de irmãos para os seus filhos, para as suas filhas,
E eles vão ali, comem junto, estão junto, e Jairo vai lá e almoça junto com ele. Hoje eles têm uma mesa na casa deles que eles podem sentar na mesa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus levanta pessoas, meu irmão, e talvez você seja essa pessoa que Deus está levantando hoje para abençoar essas pessoas do sertão. Você foi essa pessoa aqui, você ajudou tanto aqui, você fez parte disso. E por um ato de bondade. Ah, mas nós conseguimos resolver todo o problema do sertão? Ainda não. Mas esse foi o primeiro. E eu acho incrível que no meio da pandemia nós fizemos 4 casas no sertão. 4 casas no sertão. Eu lembro que pastor Vanderlei, nós fomos lá vistoriar as obras e pastor Vanderlei falou assim para mim, você não pega mais nenhuma obra lá. Me deu uma bronca, você não pega mais nenhuma obra, você quer abraçar o mundo, e falou para mim, tá bom. Chegou lá, nós chegamos numa casa que não tinha telhado, e que tinha passado um fogo lá, uma queimada, e destruído os porquinhos do seu Gersino, da dona Maria Claudete. Aí eu ficava olhando para ele assim, vai pegar mais uma obra? Aí ele falou, nós tem que fazer, né? Não tem jeito. Deus falou, faz, e a gente tem que obedecer a Deus. Se Deus falar para você, faz, meu irmão. Não se importa com o que vai. A gente não tem dinheiro não. Mas tem um monte de doido que fala assim, eu preciso fazer parte disso. Tem irmãos que chegam para mim e falam assim, onde você está investindo lá? Aí eu falo para eles, eu vou também. Na Serra do Inácio, a gente começou a doar cestas básicas lá. Os irmãos falam assim, onde você está doando lá? Eu falei, é tal lugar, dava o endereço, a pessoa colocava lá. E a gente matava a fome daquele povo. Glória a Deus, porque a igreja está sendo generosa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria orar com você. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse tempo, Pai. Senhor, nós fomos encorajados com a história dessa mulher. Senhor, nos dá fé, Senhor. Eu sei que ela muitas vezes não, a maioria das vezes tem mais fé que a gente, Pai. Tamanha é a dependência dela por Deus, Pai. Muitas vezes nós dependemos de nós mesmos, daquilo que nós fazemos. Pai, tira isso de nós. Pai, nos ensina a depender do Senhor. Ter uma fé simples, Pai. Ter uma fé genuína, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, transforma a nossa vida. Transforma o nosso coração. Muda a nossa vida. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que você tenha uma ótima semana. Você seja abençoado no poder do nome de Jesus. Deus abençoe você. Amém.